A gente vinha falando no livro da cura do corpo pela alma. E agora a gente está falando da cura da alma pelo corpo. É exatamente isso. Mesmo La Mariposa, o capítulo em que a gente fala do corpo, ela tá falando da cura do corpo pela alma. Ela tá falando de uma pessoa que tá canalizando uma experiência mística ali com o corpo. Mas aqui, pela primeira vez, ela tá falando de quando o corpo cura a alma. Talvez Seja Isso é um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Eu, Bárbara Níquel e a Mariana Bandarra discutimos a cada episódio sobre um capítulo. A gente já estava morrendo de saudade de gravar. Que bom que estamos juntas de novo. Esse episódio é sobre o capítulo 11, que tem como título O Cio, a recuperação de uma sexualidade sagrada, e no qual a doutora Clarissa nos apresenta 3 histórias, a da Balbo, a do Coyote Dick e a da viagem a Ruanda. Precisa ter lido o livro ou ouvido os outros episódios até aqui para entender? Não, não precisa. E talvez não tenha sido por acaso que você veio parar aqui, justo nessa história. Bom, esse capítulo fez eu me sentir bem perdida, meio como eu estava lá no episódio da introdução, lembram? Mas a conversa com a Mari, como sempre, iluminou meu caminho e eu tenho certeza que a conversa com vocês vai nos trazer ainda mais luz. Aliás, a gente deu uma parada nas gravações, mas o grupo fechado no Facebook não parou. Se você ainda não participa, pode vir e trazer as amigas. É essa leitura coletiva que torna esse projeto tão poderoso para todas nós. Mulheres que mudam juntas, mudam o mundo. O link para o grupo e para a página no Facebook, para o canal no YouTube, para o site oficial e para a página do projeto no Apoia-se, tá tudo aqui na descrição do episódio. O Apoia-se é a ferramenta que a gente usa para possibilitar que qualquer pessoa apoie financeiramente o Talvez Seja Isso. E nós somos muito, muito gratas a todas as que contribuem para que o projeto siga existindo. E a gente tem uma novidade, agora a gente também tá no Spotify. Finalmente! Ficou mais fácil de nos ouvir, nos encontrar e nos recomendar para as amigas. Essa jornada só faz sentido porque estamos todas juntas. Que bom que você nos encontrou, a gente tava te esperando. Oi! Oi! A gente tá gravando depois de um tempão das férias de verão, né? A gente gravou em novembro e agora é março. E como é que tu tá, Mari? Ai, eu tô muito feliz que a gente tá voltando hoje, retomando esse projeto. Eu tava com muita saudade de gravar contigo. É estranho, né? Parece que a gente tá fazendo outra temporada, mas na verdade a gente tá continuando a mesma conversa. Sim, parece que a gente tá se encontrando no colégio depois das férias de verão. E aí a gente tá se olhando assim, será que a gente ainda, sei lá, sabe conversar, repartir as coisas no recreio, como a gente estava fazendo no final do ano passado, do ano letivo. Eu passei todo esse tempo longe do livro. Me sinto bem como quando a gente começou a gravar lá no ano passado, em que eu olhava para esse livro e estava pensando que livro é esse, do que ela fala, o que isso tem a ver comigo, como assim, eu sei que tem, mas como assim. Retomar a leitura parece que está sendo um pouco essa sensação, assim. Não sei se é porque esse capítulo é um pouco diferente dos anteriores, ele Totalmente. É mais curto, ele... E ela sai daquele lugar de explorar temas psíquicos muito elevados e nobres, como, assim, a autoconsciência e honre a sua própria liberdade, conheça os seus ciclos e, de repente, eu acho que muitas pessoas que estão nessa vibração dos capítulos até aqui podem chegar aqui e ficar um pouco surpresas ou até chocadas que ela fez basicamente um capítulo de piadinhas de sacanagem. A medicina e o poder de libertação das piadinhas sacanas. Sim, e como, né, como uma pessoa que está lendo pela primeira vez, veio tantas páginas até aqui sobre tantos assuntos e esse tema, ele volta depois. Isso que tá aqui... É o que ela fala sobre sexualidade. Olha, que eu lembre, sim, mas tem uma coisa que talvez tenha a ver com isso, que é, no próprio capítulo ela diz num determinado momento que esse assunto tem muitas coisas desse assunto que só podem ser faladas entre mulheres em espaços privados. Então talvez por isso ela tenha feito um capítulo tão curto,
porque ela tá dando conta apenas das coisas que se pode dizer em público sobre isso, sem... É assim... É até um alívio um capítulo sobre sexualidade que não caga nenhuma regra sobre sexualidade, né? Sim. A palavra sil, eu queria te perguntar isso. Como que tu te relaciona com a palavra sil? Que ela começa falando... O nome do capítulo é esse, né? É o sil, a recuperação de uma sexualidade sagrada. E eu tenho uma certa dificuldade com a palavra sil, em princípio. Mas do jeito que ela define aqui, pra mim muda um pouco, mas eu não sei. Tu tem esse problema? Como é que é pra ti? Eu acho que eu não... Não sei se eu já tinha parado para pensar sobre essa palavra relacionada a seres humanos. Não é uma coisa que eu tenha, sei lá, pensado muito nesse contexto. E daí, para mim, é ler o que ela tá falando, não um cio voltado exclusivamente para relação sexual, mas uma espécie de fogo interior cuja chama cresce e depois abaixa em ciclos. Pensei, ok, legal. Eu acho que talvez antecipando, né? A gente nem entrou nas histórias e tudo, mas eu acho que talvez uma dificuldade minha de entrar nesse capítulo seja porque eu sou uma moça muito bem educada. Assim, no sentido que ela coloca aqui no livro, eu não conto piada de sacanagem. Eu não falo palavrão. Se eu ouvir alguém contando, eu vou ficar tendo essa reação que ela descreve aqui, sabe? Tipo, eu fico sem jeito, assim, sabe? Não tenho essa desenvoltura. Que ótimo momento pra estar gravando algo sobre isso. Então, já que a gente não ia pular esse capítulo, e já que, tipo, eu leio o título do capítulo, tá, o cio, já, tipo, como assim o cio, né? Uma coisa meio estranha, lendo o título do capítulo. A recuperação de uma sexualidade sagrada. Eu penso, tá, ela vai falar de uma coisa, né, sagrada, assim como ela tá falando das outras coisas anteriores. E aí ela vem e conta um monte de piada de sacanagem. Eu fiquei um pouco perplexa. Mas eu entendo de alguma maneira essa coisa da risada, sabe? Então eu tô bem me sentindo na introdução do livro. Do tipo, o que tá acontecendo aqui? Tem uma coisa aí. Tem uma coisa acontecendo aqui. Tu colocou muito bem. É isso o sagrado como algo que a gente tá acostumado a encarar como algo grave e sério. E solene. E solene. Toda vez que existe uma coisa muito grave e solene em relação à sexualidade, eu acho que a gente acaba com coisas que saem pela culatra, assim. Eu acho que, pra mim, o que tá no centro desse capítulo aqui é ela dizendo: não estamos necessariamente falando de sexo, de práticas sexuais, mas que a sexualidade e o riso precisam estar juntos e que a sexualidade, pra ser sagrada, precisa ter riso. Isso não envolve quantas pessoas tu tá transando, ou como, com quem, com que tipo de... Ou se tu tá transando ou não, mas tem a ver com, eu acho que, deixar essas energias passarem pelo corpo e causarem prazer, né? E a gargalhada como um índice de que tu tá te permitindo experimentar no teu corpo, desfrutar esse prazer. Talvez eu esteja também correndo um pouco na frente, né? Mas eu acho que vale a pena essa definição de cio que tu leu sobre os ciclos, porque a gente tá tão acostumado a pensar em cio como... Pra mim sempre incomodou a palavra, porque a gente tá tão acostumado a pensar em cio como ela quer dar, né? Eu não, porque eu nunca pensei em mulheres em relação a essa palavra Eu cio. acho que tem a ver com o jeito nojento que os caras falam, olha, aquela ali tá no cio, sabe? Que me dá essa sensação. Porque daí, quando ela fala aqui sobre a definição de cio, Eu tô muito, desculpa te interromper, eu tô muito fascinada pelos universos diferentes em que a gente tá vindo se encontrar em algum lugar. Porque eu não conheço caras que... Tipo, na minha... Não, não é que eu não conheço caras. Talvez eles nunca tenham falado assim quando eu tava... Não ouve eles falando. Eu não assim. ouço eles falando. Então, eu olho pra caras e eu enxergo... Tá, esse cara poderia falar isso. Esse cara é nojento, eu enxergo falando isso, mas eu não... Talvez eu tenha tido sorte. Mas eu acho que tem uma coisa... Até assim, acho que a gente já teve conversas sobre isso, não gravando. O que me incomoda no cio é aquela sensação de que a gente precisa se sentir envergonhada
da própria sexualidade. E é a piadinha de sacanagem, eu sinto que ela tá usando aqui como um jeito de romper com essa vergonha e fazer essa coisa ser divertida. Sei lá, fazendo um atalho, né? Talvez simplificando demais. Mas a ideia pra mim é redentora, que quando ela define o cio, é que esse cio não é um cio de vamos fazer sexo agora. É um cio de não necessariamente um estado de excitação sexual, mas um estado de atenção sensorial intenso, que inclui a sexualidade, mas não se limita a ela. Sei lá, acho que é um bom ponto de partida a gente entender que a nossa sexualidade, no que diz respeito a intercurso sexual, a transar, se masturbar, é apenas um pequeno... é uma fatia da experiência total dessa atenção sensorial que a gente pode desfrutar. Eu não consigo evitar parar de me lembrar da Esther Perel. Eu acho que a gente tem que falar sobre ela. E sobre que é uma terapeuta de casais e tem livros escritos sobre isso. Eu não li os livros dela, mas ouvi algumas entrevistas e recentemente os podcasts dela. Na entrevista do Tim que ela deu ao Tim Ferriss, que é o episódio que eu compartilhei contigo, quando ela começa a falar sobre como desde criança ela observava as pessoas que estavam vivas pensando no que elas perderam e com medo de perder o que elas poderiam vir a ter, e as pessoas que estavam celebrando aquilo que elas tinham, enfim, e que tem ela fala dessa celebração da vida e de como a coisa do erotismo está relacionada a isso, de uma celebração da vida, assim. Me parece que é a partir desse lugar de, tipo, a gente gargalha, a gente celebra, a gente sente essa vida acontecendo, que junto com isso tem as relações sexuais que a gente pode ter e como a gente se relaciona com as outras pessoas e como a gente se relaciona com a nossa sexualidade, mas tem essa parte, assim, de celebrar a vida, sabe? Sim, e no caso da Esther Perel, que eu acho que todo mundo deveria conhecer o trabalho dela, ela é muito revolucionária no jeito que ela fala sobre relacionamentos mas ela tá pensando numa oposição à morte e vida que é literal, né? Porque essas pessoas que ela tá fazendo essa distinção, ela cresceu num vilarejo onde tinha muitos sobreviventes do Holocausto. Os pais dela são sobreviventes. E daí ela enxerga essa distinção. Tem as pessoas que estão vivendo, porque não morreram, então elas estão vivendo. E tem as pessoas para quem aquela experiência só faz com que elas fiquem ainda mais contidas. E essa força de contenção é a força que faz as mulheres botarem a mão na boca quando elas vão gargalhar e segurarem. E às vezes até não conseguirem sorrir sem botar a mão na boca, que a gente tem muitas coisas que tu fica sabendo sobre uma mulher quando ela vai sorrir e bota a mão na frente, né? Assim, não é bom saber dessas coisas, mas a gente revela muito. Isso eu acho graça. Isso eu conecto as coisas e conecto com, sei lá, sensações e coisas assim. Mas vamos lá, porque o capítulo continua sendo um pouco misterioso. Vamos. E assim, acho que antes de entrar na história, é útil a gente falar que ela tá fazendo ela tá dizendo que a obscenidade é um aspecto que integra uma sexualidade sagrada. E a gente tá muito acostumado na nossa cultura a relacionar coisas obscenas com coisas vulgares. Então, esses momentos, esses capítulos em que ela mais talvez tenha coisas mágicas, são os capítulos em que tem coisas mais abaixo da superfície do que acima. São esses em que a gente tem um paradoxo claro. E eu acho que esse aqui é o paradoxo do capítulo. É como que uma coisa pode ser sagrada se ela é obscena, como que uma coisa pode ser obscena se ela é sagrada. E aí a minha anotação nesse pedaço aqui é porque a sexualidade é um processo transformador. E o paradoxo só é útil na nossa vida quando a gente consegue transcender ele, né? O paradoxo, quando a gente vê que duas coisas não combinam, a nossa tendência é ficar paralisados, assim,
Tá, mas como que tu tá pedindo pra eu fazer rápido e devagar ao mesmo tempo? Tu quer que eu faça rápido e com calma ao mesmo tempo? A minha definição pessoal de transcender é justamente quando a gente consegue chegar num paradoxo e dar o pulo por cima dele e ver que do outro lado essas duas coisas são a mesma. Então eu acho que esse é a transcendência que ela tá convidando. É a gente sair do lado do paradigma em que as coisas ou são obscenas ou são sagradas e pular pra esse outro lado onde a gente vê que são a mesma coisa. Então, ela conta essa história da Balbo, que é uma história muito gostosa, eu achei, muito boa de ler, assim. Apesar de começar um pouco de uma maneira bem trágica, né? Porque a Deméter, que é a mãe terra, tinha uma filha muito bonita, e essa filha foi capturada por Hades, o deus dos infernos. Ela tava ali, feliz, faceira, brincando, veio Hades, pegou e levou ela para um buraco e prendeu ela. E aí a Deméter ficou muito apavorada, né, procurando a filha, não encontrava a filha, ficava procurando, vagando por aí, até que a Deméter foi ficando meio triste, assim, muito desanimada, perdendo toda a sua força, ficava chorando, e aí ela amaldiçoa todos os campos férteis do mundo, gritando na sua dor, morram, morram, morram. E daí, em decorrência dessa maldição, nenhuma criança poderia nascer, nenhum trigo poderia crescer para se fazer pão, nenhuma flor para as festas, nenhum ramo para os mortos. Tudo ficou murcho, esgotado, enfim, ficou uma secura geral aí no mundo. Teve muitas pessoas, muitas galera lá do lugar que convivia com a Deméter, deuses, não sei. Essa galera do Olimpo. Essas criaturas todas chegavam, vamos lá, Deméter, te anima, vamos sair dessa. Não fica nessa vibe, não fica nessa negatividade. Vamos dar uma animada, fazer o mundo voltar a ficar verdinho, florido. E nada adiantava. Mas aí chegou uma criatura que não tinha cabeça, uma fêmea, que era Balbo, né? Que chegou dançando toda esquisita, balançando os quadris de um jeito que sugeria relação sexual e balançando os seios nessa sua pequena dança. E daí a Deméter viu e deu uma risada. Achou aquilo engraçado. A fêmea que dançava era mágica, não tinha cabeça, seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era sua boca. E foi com essa boquinha que ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas. E a Deméter começou a rir, aí depois ela não se controlou mais e começou a dar uma gargalhada. Juntas elas continuaram rindo e foi esse riso que tirou a Deméter da sua depressão e deu energia para ela prosseguir na busca pela sua filha, que acabou em sucesso com a ajuda de Balbo, da velha Hécate e do sol Hélios. Eles conseguiram recuperar Perséfone, o mundo, a terra e o ventre das mulheres voltaram a vicejar. Perséfone, que é a filha da Deméter. A minha parte preferida dessa história é quando ela começa a contar as piadinhas. E aí, ela começa a sorrir, depois vai um risinho abafado e depois vai uma bela gargalhada. E o original é a full belly laugh. É o riso pleno com a barriga. Sim. Riso de barriga cheia. Uhum. E daí eu adorei essa expressão. Adorei o riso de barriga cheia, quando a gente sente a barriga vibrar junto. Que eu acho que é quando a gente ri com o corpo inteiro, né? A Balbo, ela é uma daquelas Vênus primitivas, né? Que não tem a cabeça, que é só as coxas. Pelo menos foi assim que eu imaginei ela. Esse aqui é o meu desenhinho dela, eu vou te mostrar, depois a gente posta no grupo. Ela é um barrigão com um umbigo, os peitões em cima e uma vulvinha, que é a boquinha dela embaixo. Eu fiquei me lembrando ela é uma arqueóloga que foi a primeira pessoa que se deu conta que a proporção distorcida dos corpos de mulheres nessas Vênus primitivas, que são aquelas figurinhas de argila que a gente vê nas fotos de museu, é uma perspectiva de quem tá olhando de cima pro próprio corpo. Por isso que elas têm os seios muito fartos, e aí a barriga, e aí elas têm só as coxas, que é só a perspectiva que tu... E isso foi agora, nessa década, provando que a gente não pode desprezar o valor da experiência de viver num corpo de mulher para entender, porque sempre, até então, se acreditava que essas imagens dos cultos às deusas da fertilidade eram feitas por homens e usadas em rituais.
E o que a pesquisa dessa arqueóloga revelou foi que, na verdade, isso era elas na caverna esculpindo os próprios corpos, olhando para si mesmas e se auto representando. O motivo pelo qual eu estou falando isso é porque eu acho que aqui na Balbo o que tem é uma consciência dessa figura que aparece quando tem um monte de mulher pelada num lugar, assim, isoladas. É tipo... É as piadas que a gente só conta quando a gente tá sozinhas com outras mulheres, os detalhes que a gente só compartilha nessas situações, né? E o nível de... Eu acho que o nível de sagrado tem a ver com essa intimidade. Aí que eu acho que eu me perco no capítulo, porque eu não tenho essa experiência. Tu não tem, assim, a experiência de uma pessoa com quem tu troque? Não. Eu acho que eu nunca tive um grupo de amigas mulheres com quem eu trocasse nesse nível de detalhes e nem contasse esse tipo de piada. Acho que as minhas amizades sempre foram sobre outras coisas. Sim. Muito pouco relacionadas a isso. Eu tenho Eu dúvidas. espero, ao dizer isso, espero que eu não seja a única, assim. Não, com certeza não. Porque eu não sei, às vezes parece uma coisa tão óbvia que mulheres se reúnem e falam sobre essas coisas. E não é a minha experiência, sabe? Eu acho que o falar sobre essas coisas nem é... Eu tenho dúvidas se isso tá no... Se a coisa de falar sacanagem tá no centro. Mas o que eu sinto quando eu penso nessa energia do obsceno sagrado é, sei lá, ter amigas com quem eu tomo banho, sabe? Eu não tenho amigas com quem eu tomo banho. Nem na adolescência? Não. Eu acho que tem outras pessoas que também não têm. Vamos, gente, quando vocês ouvirem. Eu espero que também tenha outras pessoas que também têm e que eu não seja eu a diferentona. Mas, assim, nesse espaço, assim, que tu tá tomando banho com outra mulher, não é um espaço de erotismo... Não tem uma coisa de sedução. Isso é uma coisa que os caras que filmam filme pornô fazem desse jeito porque eles gostam de ver isso. Mas o que acontece quando tem... Você não tem nenhuma amiga que tu tome banho e ela fica contigo no banheiro? Não. Tá. Pois é, eu acho que tem uma coisa desse espaço, desse nível de intimidade que tá envolvida nessa coisa de por que é sagrado e também obsceno. Que tem a ver com olhar pra si mesma. Não sei se eu consegui fazer claramente essa coisa, mas eu acho que a gente pode falar sobre o riso, que talvez seja a ponte mais óbvia entre o obsceno e o sagrado. Tá, mas eu acho que tem uma coisa importante que eu acho, porque eu não sei, acho que tem uma coisa importante que eu não consigo. Não sei se é porque eu tendo a me fixar nas coisas que eu não consigo, né? Mas assim, ó, quando ela fala aqui, ó, além do mais, a pequena deusa Balbo nos dá a ideia interessante de que um pouco de obscenidade pode ajudar a desfazer uma depressão. E é verdade que certos tipos de riso que provém das histórias que as mulheres contam umas para as outras, histórias que são tão apimentadas ao ponto de serem de total mau gosto, essas histórias ativam a libido. Elas acendem o fogo do interesse da mulher pela vida, a deusa do ventre e a gargalhada são o que procuramos. Aí ela fala que provém das histórias que as mulheres contam umas para as outras, histórias que são tão apimentadas a ponto de serem de total mau gosto. Fala para mim dessa experiência, porque eu não tenho essa experiência. Isso é uma coisa da tua vida? Ah, sim, entendi. O contexto de ter mulheres falando coisas... Sim. Que são tão apimentadas a ponto de serem de mau gosto e coisas que umas contam para as outras e que só acontece nesses momentos. Sim, eu acho que isso é uma característica de espaços onde só tem mulheres e não tem o risco de entrada e de vazamento. Ou seja, eu acho que se tu não tem um grupo aonde tu sabe que todas as mulheres que estão ali não vão virar as costas e falar para um homem, eu acho que de certo modo a gente pode dizer que esse lugar é a tenda vermelha, né? É o lugar onde as mulheres podem ter segredos e esses segredos estão em segurança, o que já é por si só sagrado. Mas eu não tenho assim, tenho muito, porque eu acho que o valor dessas experiências é que elas são tempero, elas não são o grosso. Mas eu tenho isso com a minha melhor amiga,
a gente dá muita risada desse tipo. E é uma risada também, às vezes, de lidar com o luto, especialmente quando a gente tá precisando sair de uma coisa. Mas eu me lembrei de uma coisa agora que eu tenho que te dizer. E aí, essa coisa é uma coisa muito engraçada para esquecer a coisa que a gente estava falando antes. Mas eu consigo pensar umas 2 ou 3 amigas com quem eu tenho essa via de comunicação. Já tive, né? Hoje em dia eu tenho com uma só. Mas se tu quiser, pode ser a tua. Tá bom, depois a gente combina. Mas eu queria saber, eu tô bem curiosa pra saber das pessoas que nos ouvirem se isso é uma experiência comum, porque, sei lá, é uma coisa que eu vejo em filme, mas não faz parte da minha vida. É verdade, né? Tem uma coisa de uma representação disso no... Pessoalmente, eu também acho que tem um lado disso que é meio de má fé, que eu me afastei um pouco também de círculos onde as mulheres fazem isso de um jeito que não é sagrado, sabe? Às vezes o preço da história é a dignidade de outra pessoa. Uhum. E eu acho que não é disso que a gente tá falando aqui. Eu acho que a gente tá falando de histórias que são de... Não são coisas que a gente pode falar em público, mas a gente tá falando... Também não tá falando de, tipo... de expor ou ridicularizar os outros, né? Enfim, eu senti a necessidade de falar isso porque eu me lembrei que tem pessoas que têm muito... Eu acho que existe vulgaridade no mundo. E eu acho que talvez vulgaridade seja uma coisa que mata o aspecto sagrado um pouco. Por outro lado, grande parte do que as pessoas consideram vulgar na nossa cultura, eu não vejo nada de errado. Sabe? Às vezes eu tenho até piada que eu ficava dizendo que eu sou vulgar sem ser sexy. Porque as pessoas acham qualquer coisa vulgar e no fim das contas, quando o olhar da cultura, que é assim, ainda é de maneira dominante, patriarcal, né, e cada vez menos, felizmente, quando o olhar da cultura olha, só tem um jeito de olhar pro corpo de uma mulher, só tem um jeito de olhar pra gargalhada de uma mulher, só tem um jeito de olhar. É isso que faz as coisas parecerem vulgares, né? Eu não vejo nada intrinsecamente errado em meninas de shortinho dançando pagode. Eu vejo algo intrinsecamente errado numa cultura que faz uma competição disso e bota no domingo de tarde na TV. Mas a crítica de vulgaridade, eu acho que não tá nas meninas que estão se divertindo dançando pagode de shortinho. Quando tu fala pagode, tu também diria funk. Tá, eu tava pensando no Tchan, mas é porque eu sou velha. Não, você tá pensando na Anitta. Eu acho que o Tchan... pode ser. Eu tô pensando na Anitta também, Eu acho que tem... O funk, às vezes, tem algumas avenidas do funk que são de uma misoginia tão extrema que nem consigo colocar na mesma panela que o Tchan. O Tchan fica inocente. Jovens, procurem no Google o que é o Tchan, porque provavelmente vocês não vão saber. Não, o Tchan é horrível, gente. O Tchan não é inocente. Nem procurem. Então, mas é a história do pagode do Brasil, do axé, sei lá. Enfim, retomando a nossa... Tem a Dercy também, né? Eu acho que a Dercy é um grande símbolo dessa gargalhada sacana no Brasil. Dercy Gonçalves. A Dercy Gonçalves foi uma... Jovens, também procurem no Google. Foi uma grande dama do rádio que ficou velha e ficou celebridade. Ela aparecia na TV e ela era a velha que falava palavrão no Brasil. E ela causou grande polêmica em um determinado momento, porque ela tinha 80 anos e ficou de seios expostos durante o carnaval num carro alegórico. Mas tem uma coisa de obscenidade sagrada numa pessoa como... A Dercy tem uma coisa balbo nela, né? Ela penetra em lugares... como, sei lá, o Silvio Santos ou coisas assim, lugares que são de muita austeridade. E ela vai lá e planta essa semente que é de uma gargalhada que, como tu falou hoje mais cedo, afirma a vida. É uma coisa de afirmação da vida e não de afirmação da morte. Sim. Quem que tem uma pessoa assim bem escrachada hoje na cultura popular? Porque a Dercy Gonçalves morreu, né? Enfim. Deve ter. Tem alguém na TV que é assim, escrachado de um jeito... Assim, que é uma obscenidade que serve a um propósito. Mas eu, assim, quando ela fala da obscenidade,
Ela explica que o jeito que ela tá usando a palavra obsceno é pra significar um encanto sexual / sensual que causa um sentimento, uma sensação emocional agradável. Uma coisa que tá fora... Eu sempre achava que obsceno era que tá fora de cena. Uma coisa que a gente não... que estaria escondida e que a gente vê, e que quando a gente vê, a gente é tomado por essa sensação boa, mas ao mesmo tempo uma certa excitação. Um aspecto que eu acho que tá bem na superfície aqui da Balbo é que quando a gente tá numa situação muito traumática, a gente precisa rir porque às vezes é o que abre a porta pra sentir, né? Então ela nem consegue mais sentir de tão horrível que é perder a filha sequestrada por um demônio. E quando a Clarissa fala do riso, da relação com o riso, ela fala um negócio que eu acho genial, que é sobre a relação entre a gargalhada e a respiração. A gente tende a manter uma respiração superficial que nos mantém na ansiedade e que nos mantém contidas. E quando a gente enche a barriga pra rir, quando a gente dá uma gargalhada, a gente naturalmente respira rápido e respira bastante. E quando a gente dá uma gargalhada, a gente fica sem fôlego e a gente Sim. dá aquela respirada que enche tudo. E quando a gente enche a barriga, a gente para de segurar, para de conter essa respiração. E realmente, na respiração plena, a gente sente os nossos sentimentos. E o que pode acontecer é que isso faz com que a gente comece a sentir os sentimentos que não são permitidos. Esse alívio da contenção que vem pela gargalhada, muitas vezes causa a liberação de lágrimas ou de memórias esquecidas ou de correntes, ou ruptura de correntes da personalidade sensual que estavam ali embaixo daquela respiraçãozinha, daquele sorriso tapado. E eu acho que quando a gente entra nessa avenida de ver que rir também é respirar e é preencher esse espaço interior da barriga, aí a gente pode pensar na contenção, na energia de contenção que faz alguém conter a risada de um jeito bem mais abrangente e pensar no jeito que a nossa sociedade faz uma contenção, não só no que as mulheres podem falar, sentir, pensar, fazer, dizer, mas nos nossos corpos mesmo, né? A gente tá com as taxas de distúrbio alimentar, de anorexia e bulimia entre criança mais altas da história. A gente nunca, em nenhum momento da nossa história sobre esse planeta, como espécie, teve tão fortemente o problema de meninas que queriam parar de comer até morrer. Eu acho que essa coisa de não se permitir ocupar o espaço que a gente tocou já nela quando a gente falou sobre o corpo jubiloso, né? Eu acho que ela tá associada com a gargalhada também, porque não dá pra encolher a barriga e gargalhar ao mesmo tempo. Não dá pra rir de barriga cheia. Sim. Se a gente tivesse contida fisicamente mesmo, né? Por calças apertadas, por essa força simbólica. Quanta coisa! Eu fui longe, né? Nossa! Nós estamos fazendo de novo a introdução. Mas enquanto tu falava, eu fiquei pensando algumas coisas, assim. E uma é que tu falou da respiração e tudo, mas assim, uma gargalhada dessas, seja qual for a piada, mas seja qual for o contexto, eu acho que... Não sei, não tô falando cientificamente, mas relaxa a pessoa, né? É uma coisa muito prazerosa e que altera realmente o estado em que tu tá. É difícil tu seguir num estado de apatia tão grande depois que tu dá uma gargalhada, assim. Eu acho que a gargalhada, a risada, primeiro pelo que acontece no corpo, né, da respiração, e segundo também porque eu tava pensando que é raro a gente dar esse tipo de gargalhada totalmente sozinho, né? Então, eu acho que tem uma coisa também de tu te conectar com a outra pessoa quando tu tá nisso, seja as tuas amigas ou seja o que for que tá acontecendo, assim, mas é uma coisa de
a gente dá essa gargalhada junto com alguém, né? E também é um jeito de pensar Fico pensando na pobre Deméter lá, sofrendo, querendo que o mundo morra em volta dela, querendo que o mundo sinta do jeito que ela tá sentindo. Vira alguém e faz ela... Não tá fazendo ela rir, tá rindo com ela, assim. Eu acho que conecta ela com a vida, assim, né? Conecta ela, tipo... Olha só isso aqui, eu tô experimentando essa coisa horrorosa aqui, me sentindo muito solitária. Vem alguém e me tira disso, sabe? Eu acho que tem uma coisa também de tu te conectar com outra pessoa de uma maneira que afirma a vida, que pra mim, sem saber explicar, também tem a ver com esse tema da sexualidade. Também tem a ver com isso de... Eu tô me sentindo assim, cheia de... Só porque eu tô me sentindo assim, cheia de vida, eu posso compartilhar uma coisa assim com outra pessoa, sabe? Eu posso... É uma coisa que surge desse compartilhamento e se alimenta dele ao mesmo tempo, assim. E então, eu também fico pensando que, tipo... pessoas que nunca riem ou nunca compartilham risadas por motivo nenhum com outras pessoas. E também porque a risada é essa coisa que passa pelo nosso corpo, talvez... Não sei se eu consigo me explicar, mas fica difícil tu compartilhar uma coisa de tanta afirmação da vida com uma pessoa se tu passa o tempo inteiro nesse universo sombrio da Deméter, assim, né? De quando ela tá sofrendo. Sim, tem pessoas que abrem esse portal para outra pessoa e tem pessoas que têm mais dificuldade de entrar sem ser convidadas. Mas eu concordo contigo, eu acho que tu tocou numa coisa muito... que eu não tinha me dado conta, que é muito legal. De que isso é uma coisa que se faz em grupo, não se faz sozinha. É ou a dois, ou em grupinhos pequenos, porque é o valor do olhar do outro. Isso. Eu não tinha me dado conta e eu me lembrei de um seriado que eu gosto muito, que eu acho que tem esse tipo de amizade, de risada bem representado, que é o Broad City, que é duas amigas que moram em Nova York e se metem em altas confusões, enfim. É um seriado de gurias maconheiras, assim. É engraçado, se tu acha engraçado comédias de pessoas maconheiras, que eu acho engraçado, mas elas têm isso, assim, que elas se divertem e acham engraçadas coisas que outras pessoas não dariam aquela risada. E aquela risada compartilhada tem a ver com estamos nós duas aqui nesse momento conectadas. E o uso do corpo, eu acho que é engraçado, porque a Deméter já começa a achar engraçado antes da piada. Ela vem vindo fazendo uma dancinha e mexendo os seios de um jeito, e isso já é a coisa. E eu acho que essa é a última coisa que eu tenho pra dizer sobre essa conversa, assim, porque eu sinto que eu tô falando demais. Mas praticamente a gente perdeu, por isso que eu acho o burlesco uma coisa tão importante. E assim, insisto que burlesco e pornografia não tem nada a ver. Porque se alguém já viu um show burlesco em algum momento na vida, sabe do que eu tô falando. E se não viu, e se tá se sentindo curioso pra ter esse tipo de risada, assim, num ambiente, isso é o burlesco. É uma mulher que cola um pompom nos seus mamilos e ela faz esses pompons girarem. E isso é hilariante, porque a gente tá acostumado a olhar pro seio ou como a função biológica dele, de eu uso o meu seio pra amamentar o meu bebê quando eu tô no puerpério, ou na função de ele ser visto por outra pessoa e pra essa pessoa se excitar. Quando eu colo uma coisa no meu seio e uso isso pra fazer uma espécie de um malabarismo, uma coisa, isso é a coisa mais feminista que existe. Isso é muito subversivo em relação ao jeito que a gente vulgariza os corpos das mulheres, porque o burlesco é o oposto dessa vulgarização. Eu estou usando o meu corpo, essas partes do meu corpo que estão tradicionalmente associadas com o prazer do outro na nossa cultura. Eu tô usando essas partes pra eu vou realizar uma coisa. Então, quando eu uso a minha vulva como uma boquinha pra contar uma história, é engraçado. Quando eu uso os meus mamilos pra fazer uma dancinha que um vai pra um lado e um vai pro outro, e o que tá acontecendo? Eu acho que a única coisa que a gente tem que representa isso na cultura hoje em dia
é o burlesco, que são, em geral, tu vai num show de burlesco e tu consegue ver o que mais tem é mulher. É as amigas das que estão se apresentando. Tu tem corpos diferentes, tem uma coisa que é sexy ali, tem uma coisa de, lequezinhos e coisinhas e uma coisa de revelação, stripteases. Tem um monte de homem gay e tem uns casais, um que outro, mas praticamente não tem homem hétero em show burlesco. E eu acho isso um ótimo sintoma de que tem uma coisa muito interessante sendo feita usando o corpo e a sexualidade das mulheres ali naquele espaço. Eu nunca assisti um show de burlesco, mas tem uma série que eu assisto no Netflix que se chama Easy, que eu descrevo como Black Mirror ao contrário, porque é tudo beleza. Easy, né? Tudo facinho. E o primeiro ou o segundo episódio da segunda temporada é um casal de lésbicas. Uma delas tá fazendo aulas de burlesco e vai fazer um show. E a outra é mega ativista feminista. E daí rola uma pequena tensão. Mais um desses paradoxos que a gente precisa transcender. Tu ia arrasar no burlesco, Bárbara, vou te dizer. Obrigada, eu acho que eu ia me divertir. Tu ia mandar muito bem. Tem essa coisa da dança, né? De mexer o corpo, Sim, tem muito isso de mexer. E de deixar as partes que tremem, tremerem. E de deixar o que balança, balançar. E de não ficar toda hora, não ficar sempre de sutiã e espartilho e calça jeans justa e coisa. E deixar as coisas que caem, caírem e ficar tudo soltinho. Daí quando a gente fala de barriga, eu acho que a gente tá falando também de plexo solar, que é de falar usando a consciência visceral, o de conseguir, quando a gente consegue rir com a barriga, de barriga cheia, a gente também consegue falar de barriga cheia. A gente consegue defender o espaço que a gente tá, ter a força de realização das nossas coisas. Pra quem não tá familiarizado com a expressão plexo solar, ele se refere a esse centro é o terceiro chakra, né, no sistema de chakras, mas ele se refere a esse centro que fica logo acima do nosso umbigo, tá associado com a nossa energia mais solar, a nossa energia de defender as nossas ideias, de realizar o que a gente quer realizar e de estabelecer limites saudáveis, que eu acho que é justamente o que essa cultura de encolher barriga desestabiliza nas mulheres. E é o que a cultura da gargalhada de barriga cheia e do deixar soltinho, de respirar, reestabelece. Eu tô muito contaminada pela Esther Perel, porque eu tava ouvindo o podcast dela hoje de manhã. O podcast dela se chama Where Should We Begin? Não tem no Spotify. Mas significa por onde começamos, por onde devemos começar, uma coisa assim. Esse podcast são sessões com casais que vão ter uma única sessão, e essa sessão pode durar quantas horas tiver que durar, mas o podcast dura uns 30, 40 minutos, porque é editado e ela vai explicando o que tá acontecendo ao longo da sessão. E o primeiro que eu ouvi de manhã era um casal também, de mulheres, e elas tinham tido 2 bebês recentemente. Uma delas estava reclamando que uma só se preocupa com os bebês e não cuida mais do casal, e a outra dizendo que tu não te importa com os bebês, tu só te cuida do teu trabalho. Enfim, até a própria Esther comenta, né, dizendo como existem funções que as pessoas assumem nos casais que a gente tende a associar com o gênero, mas que não necessariamente são associadas com gênero. Mas tudo isso eu tô falando só pra chegar na conclusão em que uma delas tá reclamando assim, tu não quer mais ficar comigo, tu não quer mais ter relações comigo, tu só quer cuidar das crianças. E ela observa, né, e sugere coisas, e ela se dá conta que a mulher que só tá cuidando, ela assume esse papel de cuidadora dos outros, e ela não cuida de si, assim, ela não tem um momento em que ela possa ficar sozinha e restaurar suas próprias energias e se conectar com ela. Ela fica dizendo assim, tudo que eu queria era ficar sozinha, eu queria que ninguém falasse comigo. E aí a Esther pergunta, mas tu pede isso? Tu vai pro teu quarto, te fecha e diz, vou ficar aqui 1 hora sem ninguém falar comigo. Eu disse, não, que ela não pede, que ela tá sempre cuidando de todo mundo. E daí ela fala dessa coisa, assim, que antes de qualquer movimento que ela possa fazer para se relacionar com a parceira dela, ela precisa reassumir o corpo dela, assim, para ela. Que eu acho que tem a ver com isso que tu tá falando da barriga, sabe? Que tem a ver com, tipo, esse é o meu lugar, assim, eu existo aqui como uma mulher.
e não só como alguém que cuida dos outros. Eu preciso ter as minhas necessidades atendidas, eu preciso, sei lá, eu não consigo pensar em outra metáfora, me conectar na tomada e carregar minha bateria. Daí ela explica pra outra, enquanto ela não fizer isso, ela pode até ter relações sexuais contigo, mas vai ser como se ela tivesse cuidando de ti. Do tipo, eu preciso cuidar das necessidades da criança, eu preciso cuidar das necessidades da minha parceira. E não como alguém que Quer transar. isso. E daí a outra fica totalmente apavorada. Mas eu acho que tem essa... Ela ficou grávida? eu não... As vozes delas eram muito parecidas, eu não entendi qual das duas, se é que elas ficaram grávidas ou se elas adotaram. Acho que eles elas nem falaram isso. Mas eu acho que tudo tem a ver com isso, assim, também, que a gente tá falando dessa coisa do cio, dessa coisa do fogo interior e da energia, e da mulher aí age como lhe convém, é um estado de intensa consciência sensorial que inclui a sua sexualidade sem se limitar a ela. Eu meio que entendo que era isso que ela tava tentando explicar pra aquela mulher, assim, sabe? Tu precisa te sentir viva e dona do teu corpo e capaz de fazer essa energia existir em ti antes de tu querer cuidar da tua parceira ou de qualquer outra coisa, assim, sabe? E eu acho que tem a ver com isso que tu tá falando da barriga, sabe? Sim, totalmente. E eu perguntei da gravidez porque eu acho que as mulheres que experimentam a gravidez experimentam isso de um jeito muito radical, de não se sentirem donas do seu corpo, porque tem um processo que é lindo e milagroso e dando o milagre da vida, mas também é muito invasivo pra alguém que primeiro tu era tu, daí tem uma outra pessoa que cresce dentro de ti, e daí essa pessoa nasce e ela se alimenta de ti na maior parte das vezes. E aí tem uma coisa que eu acho que praticamente todas as minhas amigas passam num determinado momento já da amamentação. Todas as minhas amigas que foram mães eu vi passarem, que é esse, tá, agora eu preciso me sentir eu de novo. E esse me sentir eu de novo é tentar tomar de volta o corpo. E a real é que às vezes essa retomada é uma retomada que permite que elas pela primeira vez, já sendo mães, percebam que, mas eu na verdade nem antes eu ocupava mesmo, eu era dona mesmo do meu corpo e desfrutava dessa coisa, porque estranhamente quando as mulheres estão grávidas, é o único momento em que elas conseguem se orgulhar da própria barriga, né? Assim, o grosso das mulheres. Sim. E aí é muito interessante o quanto, às vezes, através da perda total de algo, é que a gente percebe o acesso, a via de acesso para algo que a gente precisava desde antes dessa perda. Mas que a perda total ajuda a criar um contraste nítido entre o sim e o não, né? Entre o nada e o alguma coisa. No caso desse casal foi bem chocante, porque ela fala do quanto, na verdade, essa que tá sendo cuidadora nunca soube o que ela quer. Um pouco isso que tu tá dizendo. Tipo... Porque a outra dizia, tá, me pede então, o que tu precisa? E ela não é nem que ela não queria pedir, não conseguia pedir, não sabia pedir, mas ela própria não sabia o que ela queria. E isso é uma coisa que a gente vive às vezes, né? Sim, e tem tudo a ver com o papo que hoje a gente almoçou juntas e falou sobre comunicação não violenta, né? Tem tudo a ver com essa aventura e arriscada e maravilhosa de a gente mergulhar e... Tá, qual é a necessidade que não tá sendo suprida aqui? Porque quando eu resolvo olhar pra dentro pra identificar o que eu preciso e por que eu tô tão insatisfeita e por que aquilo me incomodou, se eu vou olhar a necessidade. Naturalmente, no processo, tô assumindo a responsabilidade pelas minhas necessidades serem supridas ou não. Se eu sei a necessidade, eu passo a ter a opção de pedir ou não pedir. E aí, não é mais... uma pessoa que tá, eu acho que a definição do desempoderamento é esse, né? É tu depender das forças externas pra ter as tuas necessidades supridas versus tu assumir a responsabilidade pelas tuas necessidades supridas. Eu acho que isso também reside energeticamente na barriga e por isso que é tão importante a gente não trancar essa risada. Sim. Vamos pra próxima história? Pode contar a próxima. A próxima eu vou contar, então, é a do Coyote Dick. Eles não traduziram. É uma história que ela recebeu. A Clarissa é uma cantadora, ela é uma coletora e contadora de histórias. E ela recebeu essa história num trailer park, que é aqueles lugares onde as pessoas pobres moram nos Estados Unidos quando elas não são exatamente pessoas que moram na rua, mas elas também não têm uma casa, elas moram naqueles trailers, assim. Muito parece em filme também.
aparece em filme, quando tu vê pessoas brancas pobres nos filmes americanos, É verdade. elas são esse tipo de pessoa pobre. Mas essas pessoas aqui não são brancas, pelo que eu entendi, são indígenas, né? São pessoas de ascendência indígena. É um casal idoso e ela tá visitando eles no trailer. Ela vai pra conhecer esse senhor indígena, o Old Red. Ele é desdentado e mal barbeado, e daí ela conhece a esposa dele, a Willow Dean, e ela tem um rosto muito bonito, porém todo estourado porque ela brigou num bar na noite anterior. Então a gente sabe que o alcoolismo e as populações indígenas urbanas é um problema global, não é só aqui. Enfim, e daí eles têm uns carros e uns chihuahua e umas coisas, e ela entra nesse lugar, ela tá pra fazer uma pesquisa de histórias. E aí ele diz: tu quer que eu te conte uma história? E daí ele olha pra mulher dele e diz assim: vou contar a história do Coyote Dick. E ela tapa a cara e diz: não conta essa, pelo amor de Deus, não me racha a cara. E ele fica: vou contar essa pra ela. E ela começa a rir e fica: não faz isso. E daí ele conta a tal da história do Coyote Dick, que em tradução livre poderia ser Pica do Coiote. Cultivando gargalhadas sacanas. Então, o Coyote... Mas é que Dick é um apelido pra Richard, né? Então, na verdade, é um trocadilho. Mas então, era uma vez essa criatura aí, que era o Coyote Dick, e ele era, ao mesmo tempo, a criatura mais esperta e mais burra que a pessoa que tu poderia conhecer na tua vida. Ele tava sempre faminto por alguma coisa e tava sempre pregando peças nas pessoas pra conseguir o que ele queria. E quando ele não tava fazendo isso, ele tava dormindo. Então, um clássico malandro. E aí, um dia, enquanto ele tava dormindo, o pênis dele ficou muito entediado e resolveu sair e deixar o coiote pra ter uma aventura sozinho. O pênis se desatarrachou e saiu correndo pela estrada. Saiu pulando a estrada fora, porque Já ele que só só tinha possuía uma perna. E ele foi pulando, se divertindo, até que saltou da estrada e entrou na floresta e pulou direto numa moita de urtiga. E daí ele saiu berrando: ai, socorro! E o barulho da gritaria acordou o Coyote Dick. E quando ele estendeu a mão pra dar a partida no coração com a manivela, como de costume, ou seja, ele estendeu a mão para começar a acordar já se masturbando. Esse é o nível de elegância dessa criatura, gente. Ele percebeu que estava sem pênis. E aí saiu correndo pela estrada, segurando no meio das pernas, porque estava faltando um pedaço para não escorrer a sua... E aí, finalmente, ele encontrou o seu próprio pênis, passando por grandes dificuldades. E delicadamente tirou o pênis aventureiro do meio das urtigas e fez um carinho e recolocou no lugar. Aí a mulher do Old Red, a Willow Reed, né? Willow Dean, disse: mas tu não contou o final da história. Ele: como assim não contei o final da história? Contei o final da história. Então, não, tu esqueceu. Eu disse: bom, então se tu lembra, então conta tu o final da história. E daí ela olha e diz: não, o final da história é a moral da história. Ela vai começar a contar a história e começa a rir de chorar. E ela leva 2 minutos pra conseguir contar, porque ela tá rindo demais. E a moral é que mesmo depois que o Coyote Dick saiu do meio das urtigas, elas faziam o pênis dele coçar muito pra todo sempre. E é por isso que os homens estão sempre chegando perto das mulheres e querendo se esfregar com aquela cara de tô com coceira. Porque é o pau universal que tá coçando desde a primeira vez que ele fugiu do dono. É esse tipo de história que a Balbo contou pra Deméter. Disso aqui. Exatamente. Dá uma coisa que dá uma... gargalhadas que desobstruem as vias aéreas. Essa é a risada selvagem. E a outra também é uma história da Clarissa, que é de infância. A outra eu achei tão bonitinha. Outra a gente pode contar em jogral, se quiser. Tá, só vou contar que ela tinha 12 anos e ela ouviu... Ela ouviu as tias dela rindo muito e ouviu, acho que atrás da porta, alguma coisa assim. Não, elas estavam lendo numa revista. Na rua, no sol. Tinha uma revista e quando todas as tias cochilavam, ela tirou a revista, deitou debaixo da espreguiçadeira e leu um caos da Segunda Guerra Mundial, que dizia que o general Eisenhower, na verdade, podia ser qualquer general, não importa.
ia visitar as tropas em Ruanda. E aí ele queria que todas as mulheres nativas ficassem ao longo da estrada de terra para dar vivas e acenar em boas-vindas a Eisenhower, quando ele passasse no jipe. Só que o problema é que as mulheres nativas não usavam roupa, a não ser um colar, e às vezes um minúsculo cinto. E isso não seria nada conveniente. Então o governador local chamou o chefe da tribo e explicou para ele o problema. Pelada não dá. Não vai botar um monte de mulher pelada, né? Imagina só Tem que vestir essas o mulheres. general Eisenhower passando de jipe no meio de uma estrada, um corredor polonês de mulheres peladas nos dois lados. Não vai rolar. Então, aí, seu chefe da tribo, por favor, né? Por favor. Aí mandaram um carregamento de roupas para as mulheres para resolver o problema. Senão veste todo mundo. Chegou o dia do desfile e... olha só, teve um problema. As mulheres, elas não gostaram das blusas, então elas só estão de saia. E aí liga correndo, olha só, tem um problema aqui, elas estão todas de peito fora. E agora, o que a gente faz? E daí o chefe da tribo disse... Não, garantiu que as mulheres tinham... Não, elas disseram que elas já pensaram numa solução e que elas vão cobrir os seios quando ele passar. Que não tem problema, tudo bem. Tem certeza? Tudo certo, resolvido. E como não dava tempo, porque a comitiva, o carro já ia passar, o desfile já ia passar, foi isso mesmo. E aí, ela fala assim... Ela fala... Nós só podemos tentar adivinhar qual foi a reação do general Eisenhower quando seu jipe veio passando ruidoso. E, uma atrás da outra, as mulheres de seios nus levantavam graciosamente a frente da saia rodada para cobrir o rosto, promovendo assim um bucetaço militar de proporções históricas. E aí, a Claricinha, com 12 anos, ficou deitada lá debaixo da espreguiçadeira, abafando o riso, e era a história mais tola que ela já tinha ouvido e maravilhosa. E ela, por intuição, sabia que era ilícita. Então ela nunca contou pra ninguém por muitos anos. E daí ela fala que às vezes em meio a situações difíceis, em épocas de tensão e mesmo antes de fazer provas na faculdade, eu pensava nas mulheres de Ruanda cobrindo o rosto com a saia e sem dúvida rindo por trás dela. E eu ria e me sentia firme e forte com os pés na terra. Né? Então a medicina da historinha sacana como uma ferramenta que a gente tem no nosso kit, na nossa caixinha de primeiros socorros para os momentos para os momentos de crise, a gente pode conectar com aquela leveza. E eu acho que aí tem também uma coisa sagrada, né? E para mim, uma das melhores coisas desse capítulo é quando ela fala do Jung, que ele dizia que se a pessoa chega no consultório dizendo que o problema dela é sexual, é porque o problema é espiritual. E se a pessoa chega dizendo que o problema é espiritual, é porque o problema é sexual. E eu achei muito bom, porque é mais um lugar onde se constrói essa ponte entre o obsceno e o sagrado, né? Porque tem uma troca entre a nossa alma e a nossa sexualidade que a gente não consegue enxergar acontecendo. Por isso que a gente vai lá no consultório e diz que é a outra coisa. Uhum. Mas que está acontecendo abaixo da superfície. Acho que a não separação entre as coisas sagradas e as coisas sexuais, ela é muito saudável. Se a gente for pensar, eu penso na igreja, que é o oposto disso, né? Sim. Que é a completa separação, que as coisas só podem ser sagradas se a sexualidade for totalmente reprimida, e ela nunca é totalmente reprimida, ela só acaba saindo em lugares escondidos aonde tem pessoas que não podem se defender. E eu não consigo deixar de pensar na Madonna, Like a Prayer, com aquele homem negro lindo crucificado e agarrando ele no meio da igreja no clipe de Like a Prayer, que jovens procurem na internet. E ela termina o capítulo com uma imagem divertida do sagrado e do sexual não separados, mas vivendo juntos. Como eu imagino um grupo de velhas. Então... Muito bom! O sagrado irreverente e o sagrado e o sexual não estão separados, mas vivem juntos, como imagino um grupo de velhas esperando na estrada que nós apareçamos. Elas estão ali
esperando que você apareça, experimentando suas histórias umas com as outras e rindo como loucas. Então é isso, alegria no coração, não importa como a pessoa estiver expressando a sua alegria de viver, mas expressando a sua alegria de viver através de toda a experiência do corpo, seja ela sexual ou apenas de fazer um ovo de manhã. Mas eu acho que tudo que a gente tá meio que... Eu não sei se eu tô entendendo, mas eu entendo que o que a gente tá dizendo é que essa alegria de viver que a gente sente no corpo e que a gente até pode recuperar no caminho contrário, né? Tipo, como a Deméter. Não tô sentindo alegria de viver, mas aí eu começo a rir, ou começo a dançar, ou começo, tipo... Eu não vou esperar eu sentir essa alegria de viver pra depois começar a dançar. Ah, eu não tô com vontade de dançar, não tô com vontade de rir, não tô com vontade de fazer nada, mas eu acho que o que ela tá também nos dando é um... Tá, então pega o teu corpo, faz uma coisa aí com o teu corpo, dança, ri com a barriga, faz essas coisas, e daí tu recupera essa alegria de viver, e tudo isso é sexualidade sagrada. Eu acho que sim. E a cura pelo corpo, É. a cura da alma pelo corpo, e não só a cura do corpo pela Isso, alma. porque eu acho que o livro vinha meio... Exatamente. Essa é a chave. Fala, tu apontou o dedo na minha cara agora, fala. Não, é que tu ia falar a frase, que a frase é a chave, tu disse. Eu acho que o livro vinha meio... A gente vinha falando no livro da cura do corpo pela alma. E agora a gente tá falando da cura da alma pelo corpo. Exatamente isso. Mesmo La Mariposa, o capítulo em que a gente fala do corpo, ela tá falando da cura do corpo pela alma. Ela tá falando de uma pessoa que tá canalizando uma experiência mística ali com o corpo. Mas aqui, pela primeira vez, ela tá falando de quando o corpo cura a alma. Tá, agora eu acho que eu entendi o capítulo. Um gênio, Bárbara Nica, bate aqui.